Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Eu gostaria de fazer duas leituras. A primeira está no Evangelho segundo João, capítulo 21. E a segunda, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Enquanto vocês procuram, Evangelho segundo João, capítulo 21, eu gostaria de agradecer a Deus por este privilégio de estarmos aqui nesta noite juntos, glorificarmos o nome do Senhor. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Silas Paulo de Souza, juntamente com sua mãe digna esposa, a irmã Cidinha, bem como toda a sua família. Quero louvar a Deus pelo conjunto Arautos do Rei, por estar celebrando este 5º aniversário. Deus abençoe todo o corpo ministerial da igreja, bem como a igreja, pela saudação de bem-vindos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo de número 3, diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 8. Eu quero ser bem breve, até porque não quero passar do horário. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Uma pergunta que Jesus está fazendo, e a resposta está no versículo de número 1. Vamos para o capítulo 18, versículo 1. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Algumas versões, esmurecer, outras, desanimar. Quando nós olhamos para os evangelhos, você vai perceber que existe uma grande diferença de um evangelista para outro nas suas escritas. E o que me chama a atenção quando nós estudamos os evangelhos é o Evangelho segundo Lucas. Da mesma maneira como ele escreveu Atos, assim como ele escreve Lucas, ele traz alguns detalhes no seu evangelho que faz toda a diferença no seu livro. Você vai perceber, quando você estuda o Evangelho de Lucas, algumas expressões do tipo: depois disso, e aconteceu, existiu, disse-lhes e contou-lhes. Então são essas expressões que fazem toda a diferença no Evangelho de Lucas. Por exemplo, quando nós observamos o versículo de número 1, Lucas inicia dizendo: e contou-lhes também. Essa expressão também vai fazer uma conexão com o capítulo 18 e também o capítulo de número 17, quando Jesus ele é interrogado pelos fariseus acerca de quando é que haveria de vir o reino de Deus. Então Jesus vai responder aos fariseus dizendo que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quando Jesus é interrogado pelos fariseus, ele dá essa resposta, e agora ele vai chamar os seus discípulos para um particular, e dessa resposta ele vai extrair algumas lições importantes para os seus discípulos. Jesus vai narrar aqui pelo menos 2 grandes acontecimentos para falar acerca da sua vinda, que seria súbita, poderosa e também repentina. O primeiro grande acontecimento, Jesus vai citar sobre os dias de Noé. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Esse é o primeiro grande acontecimento que Jesus vai falar para os seus discípulos, para explicar sobre a sua vinda. O segundo grande acontecimento, ele vai citar acerca dos dias de Ló,
que também comiam, bebiam, compravam, vendiam e davam-se em casamento. Mas no dia em que choveu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e a Bíblia vai dizer que consumiu a todos. Então você percebe que Jesus está contando dois grandes acontecimentos para os seus discípulos, para ilustrar acerca da sua vinda, que seria poderosa, repentina e também súbita. Quando Lucas, no versículo de número 1, vai dizer: e contou-lhes também uma parábola. Quando nós observamos a expressão parábola, é uma figura de linguagem muito usada por Jesus em todos os evangelhos. Até porque Jesus era um pregador simples e contava histórias a ponto de leigos e entendidos compreenderem a sua mensagem. Você percebe que quando Lucas fala sobre essa parábola, ele finaliza esse texto com o versículo de número 8 em forma de pergunta. Jesus vai perguntar aos discípulos dizendo: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, Jesus queria saber como é que estaria os discípulos na sua vinda, como é que estaria o ânimo dos discípulos na sua vinda, como é que estaria a sua percepção espiritual, como é que eles estariam em relação à sua comunhão e à sua intimidade com Deus na sua vinda. Então esse texto nós entendemos que também não é uma pergunta que cabe apenas aos discípulos, mas cabe também à igreja do Senhor Jesus. Jesus está perguntando nessa noite, se ele viesse hoje, como é que estaria o ânimo do Jonas? Como é que estaria o ânimo do João? Como é que estaria o ânimo da Maria? E quando ele faz essa pergunta, Lucas vai responder com o versículo de número 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Quando Lucas inicia essa expressão, ele vai usar aqui algumas palavras que me chamam a atenção, do tipo, o dever de orar sempre. A palavra dever, nós entendemos que denota que nós, cidadãos da terra, também somos cidadãos dos céus. Por quê? Porque quando nós falamos sobre a palavra dever, nós entendemos que também existem os direitos. E como nós, cidadãos da terra, para termos os nossos direitos, também devemos cumprir com o nosso dever. Por exemplo, se você não paga a conta de energia, automaticamente ela será cortada. Se você não paga a conta de água, automaticamente ela será cortada. Então você tem que cumprir com o seu direito de cidadão, pagando os seus impostos, e assim você vai ter direito. Quando nós falamos sobre cidadãos do céu, nós também temos os nossos deveres. Por exemplo, geralmente nós ouvimos nos cultos os pastores dizendo: amanhã oração das 5 às 6, amanhã oração das 11 ao meio-dia, amanhã oração das 10 às 11. Isso, se nós conhecêssemos verdadeiramente a palavra, nós não precisaríamos ser sempre lembrados sobre isso. Por quê? Porque nós temos o dever de orar. Isso é um dever nosso como cidadãos da terra e cidadãos do céu. O interessante é que quando Lucas fala sobre esse dever, ele vai usar a expressão sempre. A palavra sempre aqui dá uma ideia de algo contínuo, uma ideia de algo constante, em que há hábito e que se desenvolve de maneira habitual. Ou seja, todos os dias eu preciso orar. Todos os dias eu preciso manter uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. E essa vida só vem através da oração. Só que peraí, Paulo na sua epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz que nós devemos orar sem cessar. Irmão Jonas, isso significa que eu preciso ficar 24 horas de joelhos orando? Claro que não. Até porque Paulo era um pouco mais categórico, escrevendo aos Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito.
Isso significa que quando eu venho para a igreja, eu venho orando. Eu vou para o trabalho, eu vou orando. Eu vou para a escola, eu vou orando. Isso quer dizer que eu preciso manter uma vida de intimidade com Deus através da oração. E quando nós falamos sobre essa vida de oração, é ela que vai determinar o meu ânimo em relação à vinda do Senhor. Você percebe que temos muitos irmãos que estão desanimados, que estão esmorecidos e desfaleceram na fé. Por quê? Porque não manteram essa vida de oração com Deus, não manteram essa vida de intimidade com Deus. Por quê? Porque deixaram de cumprir com seu dever de cidadão celestial, orando a Deus. E quando nós falamos sobre o versículo 8, Jesus pergunta: porventura acharei fé na terra? Porque a fé é o fator primordial que nos leva a uma vida de agradabilidade para com Deus. Por quê? Porque você nunca vai ver na Bíblia a oração que agrada a Deus, o louvor que agrada a Deus, mas você vai ver na Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a pergunta para todos nós aqui nessa noite é: você está cumprindo com o seu dever de cidadão dos céus e mantendo as chamas acesas da oração? Aí Lucas continua dizendo sobre o dever de orar sempre e nunca. A palavra nunca aqui, ela é um substantivo temporal que significa algo que não ocorrerá em nenhuma vez, em nenhum momento, jamais. O que isso significa? Que eu não posso abrir espaço para o desânimo na minha vida. Quer dizer que eu sou proibido de ficar desanimado? Claro que não. Porque o desânimo na vida do cristão não pode ser permanente, tem que ser passageiro. Tem muitos irmãos vivendo permanentemente no desânimo, vivendo uma vida esmorecida, sem fé, e não agrada a Deus em nenhum momento da sua vida. O desânimo na nossa vida, ele vem, nós enfrentamos, mas passamos do outro lado de lá, cantando o hino da vitória e glorificando o nome do Senhor. E o Evangelho segundo João, já encerrando, mostra uma história linda em relação ao desânimo. O versículo de número 3 do capítulo 21 vai dizer que Pedro convida 6 discípulos que estavam com ele. Na verdade, Pedro diz apenas uma palavra: eu vou pescar. E aqui nós entendemos algumas razões em relação ao desânimo. Primeira razão: quando nós estamos desanimados, nós voltamos à rotina. E foi isso que aconteceu com Pedro, foi isso que aconteceu com os discípulos. Porque eles esperavam que após a ressurreição, Jesus já aparecesse imediatamente para eles. E na verdade, quando você observa Mateus 28:16, Jesus dá uma ordenança a eles, que quando Jesus morresse e ressuscitasse, Jesus disse que eles deveriam estar no monte e não na praia, voltando à pescaria, voltando à velha prática. Então você percebe que em momentos de desânimo, ela nos leva à nossa vida de rotina. E quando nós entramos na rotina, nós entramos em um lugar muito perigoso para o cristão. Sabe qual é? Uma zona que nós conhecemos como zona de conforto. E na zona de conforto, nós deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de ler a Bíblia e deixamos de manter uma vida de oração com Deus. Por quê? Porque voltamos à nossa velha prática, voltamos a uma rotina de vida, e nessa rotina é um perigo vivermos. Por quê? Porque essa rotina pode levar à morte espiritual. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto em relação ao desânimo: o desânimo também, ele é contagioso. Por quê? Porque quando Pedro disse assim: eu vou pescar, vírgula, os discípulos disseram:
nós também vamos contigo. Então você percebe que o desânimo do apóstolo Pedro contagiou os 6 discípulos que estavam com ele. Você quer ver isso? Quer entender melhor? Sabe quando você chega na igreja, você senta do lado de um irmão que não abre a boca para nada, que não glorifica, que não exalta, que não faz nada. De repente você diz assim: glória a Deus. Ele olha para você como que dizendo: ei, Deus não é surdo. De repente você novamente: aleluia. Ele olha para você como que dizendo: se você abrir a boca mais uma vez, eu vou fechá-la. Automaticamente a sua tendência é ser influenciado pelo comportamento dele e você ficar como ele está, de boca fechada. Ei, se tem alguém de boca fechada do seu lado aí nessa noite, abre ela e glorifique o nome do Senhor, porque aqui não é lugar de silêncio, mas é lugar de adorar a Deus. Então o desânimo, ele é contagioso. A última coisa que eu aprendo em relação ao desânimo: no desânimo você nunca pode tomar uma decisão precipitada. E foi essa decisão que o apóstolo Pedro tomou. Em momentos de desânimo, alguém já chegou a dizer que isso não era verdade, que eles não estavam desanimados. Mas quando você estuda os melhores comentários bíblicos, você vai perceber que eles são unânimes em dizer que realmente eles estavam desanimados. Então Pedro, em momentos de desânimo, ele toma uma decisão precipitada. Qual é? Eu vou pescar. Ou seja, vou voltar à minha velha prática. Vou voltar àquilo que eu fazia antes do evangelho. Vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Porque esse negócio de evangelho parece que não deu certo. Parece que Jesus disse que ia voltar, parece que ia ressuscitar. E até agora não aconteceu nada. Sabe de uma coisa? Eu vou pescar. E o que eu acho mais interessante no texto é que eles pescaram a noite inteira e nada apanharam. Aí eu lembro de Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite inteira. Calma aí. O choro pode durar uma noite inteira. Choro pode durar uma noite inteira. Noite na Bíblia tem vários significados. Noite na Bíblia fala de tribulação, fala de luta, fala de problemas. E eu não sei qual é a noite escura que você está vivendo nessa noite. Eu não sei qual é a noite escura que você entrou nela. E de repente você está aqui nessa noite, desanimado, cabisbaixo, pensando em parar, pensando em retroceder. Mas eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Levante a tua cabeça. Você está no lugar certo, aonde habita a presença de Deus. Agora o que eu acho lindo: o choro pode durar uma noite inteira, vírgula, mas a alegria vem pelo amanhecer. Olha o que diz o texto. E pescaram uma noite inteira, versículo 4. E sendo já manhã, a alegria vem pelo amanhecer. E sendo já manhã, Jesus se apresentou para eles na praia. Jesus vai apresentar no seu alvorecer, no seu amanhecer. Essas noites escuras de desânimo, de problema, de tribulação que você está enfrentando, Ele vai aparecer para te dar vitória, Ele vai aparecer para te dar ânimo. Ei, levante a tua cabeça, homem, levante a tua cabeça, mulher. Agora o que eu acho mais lindo, Jesus se apresenta e ele vai gritar. Por que gritar? Porque o texto vai dizer que eles estavam a 200 côvados da praia. Isso dá 90 metros, mais ou menos, irmã Cidinha. A 90 metros. Eu imagino Jesus dizendo assim: filhos, tendes alguma coisa de comer? Olha a pergunta.
A palavra filhos no grego aqui significa minhas criancinhas, meus pequeninos. Jesus está exortando os discípulos de uma maneira muito educada. Só que quando Jesus diz assim: filhos, tendes alguma coisa de comer? Você percebeu, viu, irmão Carlos Amorim, que Jesus não está dizendo assim: ei, tem alguma coisa aí para me comer? Jesus não disse isso. Jesus diz assim, ó: ei, tendes alguma coisa de comer? Sabe o que significa isso? Jesus chama a atenção para o fato de que a sua volta, a ocupação antiga, tinha sido um completo fracasso. Ou seja, por que vocês voltaram à velha prática? Por que vocês voltaram a pescar? Lembra Mateus capítulo 4, versículo 19, quando eu andava pela praia da Galileia, que eu vi você, Pedro, que eu vi você com seu irmão André, que eu disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, a partir de hoje, vocês pescavam um animal vivo para fazê-lo morrer, mas a partir de agora, vão pescar um homem morto espiritualmente para fazê-lo viver. Por que voltar à velha prática? É isso que o desânimo faz com as nossas vidas. É fazer com que nós voltamos, retrocedemos. É por isso que Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 62, ele diz assim: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Ou seja, a partir do momento que você entra no evangelho, que você aceita Jesus, ei, não tem volta não, é daqui para frente, é daqui para frente. Se você quer, levante as mãos e adore o nome do Senhor. Com 2 minutos eu finalizo. Quando Jesus pergunta: tendes alguma coisa de comer? Eles não tinham nada. E agora Jesus vai dizer assim, ó: lance a rede à direita do barco. A expressão lançar a rede ali no original significa: lance a rede no lugar certo. Porque até hoje vocês estavam lançando segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E quando nós fizemos ou fazemos, irmãos, aquilo que achamos o correto ou por bem fazer, sem uma direção divina, nós só temos prejuízos, tanto físico quanto espirituais. Lance a rede do lado direito. Eles lançaram. E a Bíblia diz que eles pescaram 153 grandes peixes. Em 1 minuto eu falo uma coisa interessante para vocês aqui. Eles colocam um peixe no barco, eles vão para a praia. Quando eles chegam na praia, tem 3 objetos. E são com esses 3 objetos que Jesus vai restituir o ânimo dos discípulos. Primeiro objeto, fogueira. Segundo objeto, peixe. Terceiro objeto, pão.